Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, e a partir de agora vai ficar melhor ainda. Sabe por quê? Porque o Conceito 360 deste sábado tá cheio de conteúdo. Oi, Mônica! Oi, Julie! Tudo bem, gente? Já aproveite e nos siga aí no Instagram, @programa Conceito 360. Acompanhe os nossos bastidores e um resumo de tudo que a gente traz por aqui. E hoje, Julie, vamos falar sobre áreas externas. Afinal, o outono começou, as tardes ainda estão quentes, mas o anoitecer começa a ficar mais fresquinho. Duas ótimas oportunidades para você desfrutar das suas áreas externas. O que não pode faltar na sua, Julie? Na minha não pode faltar muito verde, algumas plantas bonitas. E na sua? Olha, uma boa lareira, uns móveis confortáveis também fazem toda a diferença, viu? Com certeza, gente. É o seguinte, se for numa piscina, vai ficar melhor ainda. Mas tem todas as opções por aqui. Bora com a gente que já começou! E para conversar comigo sobre esses ambientes externos maravilhosos que fazem toda a diferença na nossa casa, a Michele. Michele, seja bem-vinda! Obrigada! Michele, eu já começo te perguntando, né? Quais são as principais tendências agora de 2025? As principais tendências ainda continua este modelinho aqui, que é um dos lançamentos nosso agora, entre outros, né? Então a tendência hoje que está em alta é a corda náutica e o tricô náutico. Perfeito. Agora falando desse sofá que a gente está fazendo a entrevista, a cor dele é uma cor muito procurada também, né? Exatamente. Hoje a principal tendência que tá aí, que o pessoal tá buscando bastante, são as cores terrosas, né? Que são esses tipos mais de cores, né? Mais neutras. Hoje a gente conta com a cor areia, né? O rami, que são cores bem cleans, assim. Bacana. E olha só, Michele, a gente tá aqui num sofá com um tom mais claro e a parede atrás da gente segue também esse conceito mais terroso, né? É um laranja mais forte, ele dá um contraste também quando o ambiente tem cores diferentes, né? As cores terrosas, o terracota, ele entra também, não só inclusive na decoração, mas nos móveis também. A gente tem essa opção de estar fazendo tanto o estofado, o material, né? E aí assim, Michele, quando a gente vai para uma área externa, você vai para receber pessoas, né? Para ficar num clima ali mais descontraído, para ligar uma música. É importante o conforto também, né? Em geral, hoje o pessoal busca bastante essa personalidade nos móveis, né? Conseguir estar tendo esse tempo de lazer, né? Ainda mais hoje com a correria do dia a dia que a gente tem, né? Já tem aquele espaço preparadinho para receber. Além dos sofás, das mesinhas, quais são os outros móveis que cabem bem ali numa área externa? Eu percebi que tem uma mesa montada, inclusive as mesas também podem ser usadas tranquilamente. Exatamente, dá para estar complementando, né? A gente tem as composição dos conjuntos, tem os conjuntos que tem e já monta seguindo a mesma linha do sofá. Vocês fabricam, vocês fazem isso há quanto tempo? São especialistas? Isso. Hoje, a nossa indústria, ela já está há 20 anos no mercado, né? Então, a gente tem a indústria e temos várias lojas espalhadas aí pelos estados. Que bacana. Michele, e aí eu também preciso comentar contigo que a qualidade, ainda mais para esses móveis externos, precisa ser muito observada antes da compra, né? Exato. Hoje a gente trabalha ali, né, o nosso catálogo de material ali que a gente utiliza é o melhor hoje do mercado que a gente trabalha. Perfeito. A Mônica daqui a pouco vai trazer mais informações de dicas sobre esses cuidados e sobre especificamente os materiais. Mas antes da gente encerrar, Michele, eu quero saber de ti também, por exemplo, eu vim aqui para comprar os móveis externos da minha casa, mas eu não tenho muita ideia do que eu quero compor ali. Vocês orientam, vocês têm arquitetos, como é que é? A gente orienta, né? Então, assim, às vezes o cliente tem aquela dúvida. Hoje, a gente tem uma condição também de, às vezes, levar o móvel até a casa do cliente, né? Para ele estar vendo como que fica o espaço dele, né? Que bacana. Então, por exemplo,
tenho dúvida em um sofá ou no outro. Vocês levam os dois e a gente experimenta. Experimenta qual que fica melhor lá, né? Até em questão de cores. Às vezes tá em dúvida em cores, leva lá a cor. Eu me sinto satisfeita e me coloco no lugar do cliente, porque a gente se imagina, né? Então, assim, mesmo a gente vendendo aquele produto, né? Então você acaba se imaginando no lugar do cliente. Perfeito, gente. Olha, é o seguinte, não acabou por aqui. Por quê? Porque a Mônica já tá chamando a Michele para conversar com ela sobre as dicas de cuidados e também especificamente sobre os materiais usados. Tem muito mais conteúdo, né, Mi? Tem. Então vamos lá. Mônica, é contigo. Julie, você comentou aí que gosta de um balanço, não é? Pois bem, eu não dispenso uma chaise, viu? Eu acho uma peça fundamental para uma área externa. Inclusive, eu estava aqui tomando meu cafezinho, esperando para conversar com a Michele, que já está aqui comigo. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa peça, que é também uma das mais procuradas pelos clientes. Também. O pessoal gosta bastante, né? Até por assim, ela ter esse formato mais deitado, então o pessoal acaba tendo um aconchego melhor. Chegar ao final da tarde, poder tomar um cafezinho, enfim, tomar um vinho, numa chaise, ler um bom livro, brincar com os filhos, ela é uma multifunções. A criançada gosta. Agora eu preciso te perguntar o seguinte, uma dúvida que muita gente tem quando se fala em área externa é sobre a durabilidade dos materiais, né? Afinal, vai ficar exposto à chuva, a sol, né? As ações climáticas, vai estragar com o tempo? Que tipo de cuidado a gente precisa ter para ter os nossos produtos bonitos em dia? A corda náutica, ela tem um tratamento especializado, né, para ter essa resistência contra os raios UV. Só que, como todo, né, precisa ter aqueles cuidados. Então, a gente já orienta nossos clientes, né, sobre esses cuidados, passa bem certinho como, né, o processo, em questão de limpeza também, né? Então, a limpeza, inclusive para quem está nos assistindo, a estofaria, o ideal é deixar em lugares secos, arejados, né, quando não estiver utilizando, e quando for fazer a limpeza, sempre produtos neutros, né, esponjas macias. E a gente também tem a opção das capas vulcanizadas, que essa capa ela ajuda a proteger. Vamos falar um pouquinho agora sobre os materiais. Você comentou sobre a corda náutica, que é um produto recente, porque até alguns anos atrás a gente via muito materiais sintéticos, né, sendo utilizados. E agora a gente vê uma abundância de texturas, né, de outros materiais também sendo utilizados. Isso. Inclusive a gente tem umas amostras aqui, né, que a gente pode até aqui a gente tem melhor as cores, né? Esse daqui ele é o tricô náutico. Pode ver que a gente tem bastante cores, né? As cores mais neutras, que são as tendências hoje que estão, né? E também tem as cores um pouco mais coloridas, né? Então, assim... Mas nada muito chamativo, né? Nada muito chamativo. Cores, mas tons neutros dessas cores. Exatamente. As cores que fica perfeito lá no ambiente. Temos o tricô náutico, a corda náutica, né? Aqui a gente tem também. Ó, então, a corda, a gente tem a opção dessas cores que são mescladas, né? Então, as cores mais vivas hoje, mais vibrantes que tá sendo é o azul marinho, né? A gente tem o azul marinho que fica lindo na peça também. Combina com tudo, né? Combina com tudo. Particularmente, eu acho uma das mais bonitas. Ele fica muito bonito mesmo, né? O mostarda agora é uma das cores que o pessoal tá buscando, tá inovando, né? Assim, não tá tendo medo de colocá-la no ambiente. Deixa eu te fazer umas outras perguntas agora de dicas que a gente pode dar para compor esse ambiente. Verde. Não pode faltar. Verde não pode faltar. faltar. Numa planta, numa mesinha de centro, numa parede. Combina com tudo. Então, assim, o verde, ele traz, né, aquela proximidade com o natural, com a natureza. Ela traz aquela proximidade da natureza, das plantas, né? Uma peça que eu falei que pra mim não pode faltar também, com o outono e inverno chegando, pra gente poder usufruir de uma área externa, né? Já que fica um pouquinho mais fresquinho, né? Um pouquinho mais friozinho. Uma lareira. A gente tem a lareira que agora a gente está incluindo no móvel. E aqui, claro, gente, estamos mostrando várias opções para uma área externa, principalmente de uma casa, que tem muito mais espaço aí para ser explorado. Mas deixa eu te perguntar agora sobre apartamentos, né? As varandas, uma área gourmet. De que maneira a gente pode ambientar esse espaço com esses móveis também? Então, a gente tem as bistrôs,
Tem as banquetas, né, para área gourmet, que o pessoal acaba tendo ali também. Tem as mesas maiores, mas tem as mesas menores também. Então, às vezes um modelo de mesa que tá aqui, o cliente acha que não vai caber lá no espaço dele, a gente tem a opção de montar ela menor. Legal, gente. Michele, quero muito te agradecer por essas dicas maravilhosas aqui pra gente, viu? Imagina, eu que agradeço. Mônica, meu bem, que dicas sensacionais, eu adorei. Maravilhosas, hein? E essas poltronas, então, tô apaixonada, gente. Mas calma, que no próximo bloco tem muito mais, com dicas aí de algumas tendências no ramo da arquitetura. A gente se encontra já já. Vocês viram no primeiro bloco do programa que a gente falou sobre móveis que tem essa tendência orgânica. Mas afinal, o que é isso, Sandra? Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos falar um pouquinho sobre as formas orgânicas. Elas são baseadas nas montanhas, nas curvas, nos rios. Então ela traz essa leveza, essa sutilidade, né? E você pode me dizer com certeza que se eu colocar um móvel desse na minha casa, eu não vou errar. Com certeza não vai. Ele veio com uma super tendência agora na Expo Revestir 2025 e ele se mantém desde os anos anteriores, então é uma peça-chave que você vai acertar em cheio. Legal, e a gente tem um exemplo disso aqui mesmo. Aqui a gente tem também uma experiência, ao você tocar no móvel, né? Exato, isso é uma das coisas que eu falo que o orgânico te proporciona, são experiências sensoriais. Então, veio muito forte isso em todos os materiais, peças mais orgânicas, que você tem um toque diferente, uma textura diferente, peças mais naturais no bruto, na pedra, na madeira, no próprio ferro. Então ele traz esse aconchego diferente e remete isso à natureza também. Legal. Antes a gente via muito o ripado nas paredes, né? E agora tá nos móveis. Como assim, né? Então eu falo que o ripado ele veio para ficar e inclusive teve lançamentos agora que ele tá inclusive na chapa já. Então esse lançamento ele veio para ficar e ele é uma tendência e não vai mudar tão cedo. Essa questão do artesanal também vem com tudo, né? Quando você pensa naquilo para o cliente, personaliza para ele, você traz essa experiência sensorial, então isso daí não tem preço, né? Qual é o feedback que vocês estão recebendo dos clientes que estão apostando nessas tendências para deixar a casa ali mais gostosa, mais aconchegante? Eu falo que as casas elas voltaram a ter sentido de casas. Os clientes eles gostam muito quando eles sentem que que foi pensado aquele cantinho para ele, aquele espaço foi todo planejado, cuidadosamente. Cada espaço, quando ele é muito bem pensado, ele traz esse aconchego para dentro dos lares e traz todo um resultado depois final num projeto que é único, né? Eu acho que isso veio muito depois da pandemia, né, Sandra? A gente voltou a ficar em casa e ter a casa da gente como um refúgio. É isso? Com toda certeza. O pós-pandemia trouxe pessoas mais preocupadas com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família, com o espaço em si. Isso não é um sofá. O que é isso? Na realidade, ele é um sofá. Ele é um sofá, pronto. Ele é um sofá-banco. Eu falo assim, as pessoas repensam no sofá, ele tem que ser acolchoado, cheio de tecidos. Não, ele é um sofá de madeira. Então, e é gostoso de sentar. Pode sentar que ele realmente é ergonômico. Então depois a gente vai fazer essa experiência, tá? Aqui ele traz muitas ondas, né? E dá uma sensação diferente quando você olha, dá até um sentimento, tipo, eu preciso sentar nesse banco, sofá, né? Exato. Eu falo que ele traz um aconchego no olhar e isso traz devido às curvas que ele tem, então ele traz esse conforto visual para dentro dos espaços. Esse conforto visual a gente não tem tanto aqui nas pedras. Isso. Qual que é a função das pedras aqui nessa decoração?
ele tem esse contrapondo entre o moderno e o mais rústico. Então a gente consegue trazer para mostrar que você consegue trazer uma decoração elegante, compondo com uma peça super de design, com uma peça bem rústica, que as duas vão compor perfeitamente e deixar o ambiente bonito da mesma forma. Você não precisa só de uma peça assinada, às vezes só precisa de uma parede mais rústica. Claro, é trazer um pouquinho do industrial para dar aquele contraste, se conversa bem. Conversa perfeitamente bem. E aí assim você tem o ambiente perfeito dentro da sua casa. Exatamente. Então eu falo assim, não é só você escolher uma peça de design ou uma peça assinada ou uma cor adequada, é você compor todo esse ambiente, desde luz, tapete, móveis, a iluminação, a ventilação. Então é cuidar desses mínimos detalhes que a gente percebeu que esse ano as tendências são cuidar cada vez mais. Qual é o ambiente perfeito para a gente usar essas tendências? Hoje não existe uma regra para isso, depende do estilo de cada cliente e o que ele quer propor. Às vezes ela vai combinar até numa cozinha, num lavabo, a gente faz peças assim extraordinárias que foram usadas tanto no quarto como numa sala e as duas compõem perfeitamente. Então vai do estilo que você quer para cada espaço. Perfeito, muito obrigada, Sandra. Obrigada a você. Agora é o seguinte, a gente vai bater um papo lá com a Mônica, porque ela vai trazer outras tendências também da Expo Revestir. Mônica, o que você vai trazer pra gente? Tecnologia, minha gente. O mundo olha cada vez mais para isso. Todos os setores estão buscando de que forma fazer melhorias, se aproveitando das novas tecnologias que estão surgindo aí no mercado. E na arquitetura, dentro de casa, não é diferente. Por isso eu converso agora com a Bárbara. Tudo bem? Tudo bem, Seja Mônica. bem-vinda. Obrigada. A Bárbara, que é arquiteta, e vai trazer mais dicas pra gente sobre isso. Então, o que está surgindo de novo, de tecnológico, para dentro das nossas casas? A gente vê cada vez mais, principalmente estamos até aqui numa bancada para mostrar um pouquinho disso para vocês. A gente vê essa bancada, por exemplo, num Corian, que o Corian, ele vem justamente para a gente criar novas possibilidades dentro da cozinha. Então, uma pedra mais fina, esses acabamentos arredondados, que ele não traz... Aqueles acabamentos mais antigos, a gente tinha esse problema de ter uma sujeirinha ou outra, e isso não acontece aqui. Então, assim, incrível, que às vezes é difícil de limpar, ela vai nos cantinhos, lá e não sai de jeito nenhum. São tecnologias que vêm para agregar dentro da nossa vida, né? No dia a dia da gente. Então, todas as pedras, elas vêm ultimamente com vários tipos de tecnologias. Então, além dessa funcionalidade ali da sujeira, enfim, ela tem um design bem diferente, né? Eu achei maravilhoso essa pedra. Isso. Essa aqui, no caso, ela se chama Corian. É uma pedra nova no mercado e ela é uma pedra que não é natural. Então, é mais um fator tecnológico, digamos assim. Aqui a gente tem ela numa cor branquinha, né? Super Isso. clarinha. Tem outras opções também de cores, modelos dessa pedra? Tem outras opções. A gente tem com veios, sem veios. Vai muito do gosto do cliente que a gente consegue compor no projeto de cada um, né? E ela pode ser utilizada também em bancadas. Pode. Inclusive, ela é uma pedra ótima para isso. Questão de manchas e tudo mais, ela tem essa tecnologia, porque as pessoas ainda pensam, vou colocar uma pedra branca na minha cozinha. Como que eu faço? Porque vou colocar, vai cair um vinho. Pingou um molho ali, alguma coisa. A gente, a primeira coisa que a pessoa chega e fala pra gente, então a gente já fala, bom, tem opções no mercado que você consegue ter essa tecnologia de não marcar. Claro que pedra branca sempre tem os cuidados que elas precisam ter. Agora, de que maneira a gente pode unir a tecnologia, que é algo que veio para ficar, vem evoluindo cada vez mais, com uma outra situação que vem crescendo cada vez mais também, que é a sustentabilidade. Sem a tecnologia, a gente acaba não conseguindo reaproveitar alguns materiais. Então, a tecnologia ela vem para agregar valor e nos ajudar com os projetos. Então, a gente vê até um exemplo que aconteceu ali na Expo Revestir desse ano, que a gente achou o máximo, que eles reaproveitaram a calça jeans. Então, eles tiraram como se for a matéria-prima da calça jeans e fizeram um revestimento. Então, assim, é muito bacana ver essas possibilidades que a gente tem dentro do nosso mercado. Bom, e saindo do jeans, talvez muitos outros materiais estão sendo testados, estudados, para ter realmente esse reaproveitamento. A gente viu bastante, isso foi só um ponto, né? Mas a gente vê muitas coisas sendo reaproveitadas. Vidro é um ponto que reaproveitam muito em revestimento. Então, assim, a gente tem infinidade de possibilidades de reaproveitamento. É isso aí, gente. O nosso meio ambiente não aguenta mais tanta desovação de produtos, né? Por isso a importância de reutilizar esses produtos. Agora, Bárbara, vem comigo aqui,
porque a gente vai falar também de uma outra novidade, né, que foi bastante falada aí na Expo Revestir 2025, que são justamente os verdes, a biofilia. É isso? A biofilia. É uma tendência? Explica pra gente mais esse conceito aí da biofilia. A gente está, desde o ano passado, alguns anos, que vem realmente fortalecendo a biofilia. O que é a biofilia? É basicamente a gente trazer plantas, trazer vida para os nossos espaços. A gente vê que a gente tem muita coisa artificial, então a construção ela acaba ficando até muitas vezes pesada. Então a gente traz isso tanto nas formas, que traz a leveza, quanto na energia em si da planta, né? Porque quando a gente traz uma planta natural, a gente tem essa energia para dentro da nossa casa que faz total diferença na vida e na qualidade de vida das pessoas, né? Dicas maravilhosas pra gente aplicar aí nas nossas casas. Obrigada, Bárbara. Adorei, Obrigada, eu que agradeço. Foi uma oportunidade ótima de falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, né? Gente, seguimos agora com o programa Conceito 360, porque a Julie vai trazer uma casa lá de Foz do Iguaçu, justamente onde vários desses elementos que a gente citou aqui hoje, do ripado, da madeira, do verde, ou seja, muita sustentabilidade e tecnologias numa casa só. E você confere com a gente agora. Royal Boulevard. Gabriel, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Julie. Agradeço o convite. Espero ter mais oportunidades de te apresentar casas maravilhosas que existem em Foz do Iguaçu. E essa é uma delas, né? Já começo te perguntando. A gente tem uma área verde aqui ao redor. Vamos mostrar o que é essa área, Gabriel? Exatamente, Julie. Isso é um diferencial desse imóvel. A gente está de frente para a área verde, tá? Então, o que é o diferencial? Você não corre o risco de ter uma construção na frente da sua casa e com isso você tem mais privacidade de frente para sua casa. E outro detalhe, como Foz do Iguaçu é uma cidade muito quente, ajuda muito na circulação de vento, de ar e manter a casa mais fresca. Falando em casa fresca, gente, olha só, vamos entrar aqui, vou mostrar para vocês. Essa casa, ela tem uma integração muito bacana e ela é toda, né, de vidro, então você tem a possibilidade de abrir. Então, essa questão ajuda muito também nisso que você disse, né? Isso foi muito bem pensado aqui. Como a gente tem essa entrada na parte da frente da casa, com essas portas, o pé direito é alto, a porta segue até o teto e as três abrem, ela segue a ventilação direto com o fundo, com o espaço gourmet e a piscina. Então a gente tem essa circulação de ar cruzado. E só mais um detalhe que acho que essa arquitetura diferenciada e exclusiva, se a gente pegar de fora a parte do teto da garagem, ela segue para dentro da casa, acompanhando aqui na sala. É um detalhe muito exclusivo dessa casa e também para quem adora madeira, aqui não falta. Vamos caminhar aqui, Gabriel. Quero vir já para a cozinha, né? Aqui a gente tem uma ilha no meio da cozinha que também permite essa integração. E a gente vê aqui que alguns móveis e eletros aqui já estão posicionados, mas essa casa também permite uma decoração diferente para quem for comprar, né? Isso mesmo, Julie. Ela já tem alguns móveis planejados, tá? Mas ainda é uma casa que vai ficar para o novo proprietário fazer a parte de decoração e móveis, né? Então aqui na cozinha a gente já está pronta para usar, né? Então se isso para a pessoa que adquirir a casa, ela já pode se mudar, ela já consegue usar a casa e aos poucos ela vai poder fazer a parte de decoração. Vamos continuar o nosso tour por essa casa? Gabriel, agora vem cá, a câmera vai seguir a gente. Vamos mostrar a parte principal da casa, que é o que eu mais gosto, que é a área de lazer, é onde você recebe as pessoas, né? E a gente já tem também aqui a composição de um jardim em volta da piscina, que dá todo um charme, uma elegância, né, Gabriel? Só a questão de você não ter janela no seu quarto, e sim uma porta de correr. Essa amplitude da porta de vidro com visão para a piscina faz toda a diferença, né? Vamos entrar agora para ver? Gente, olha que maravilha isso aqui. Essa aqui é a suíte principal. Então, como eu te falei, tem essa porta de correr. Então, a vista da suíte para a piscina. Né? Então, assim, que gostoso, né? Você liga a cascata ali, liga a lareira. Condomínio, hoje o Royal é um dos melhores condomínios de Foz do Iguaçu, né?
Uma área de lazer super completa. Não sei se sabia, mas tem até pista de boliche. Sensacional, não sabia não. Agora já tô querendo jogar um boliche porque eu mando bem, inclusive. Se eu não estiver errado, acho que é o único condomínio de Foz que tem isso. Tem um lago maravilhoso, inclusive faz pouco tempo que foi investido em iluminação em volta do lago, então você quer fazer uma caminhada no final da tarde, tem iluminação. Conta com espaço gourmet, espaço com churrasqueira, quadra poliesportiva, quadra de tênis. É realmente um clube. Gabriel, final de tarde, pôr do sol nesse imóvel é um espetáculo à parte, né? A hora perfeita para aproveitar o espaço gourmet, acender a churrasqueira e aproveitar a piscina, né? Sensacional. Por falar em espaço, quantos metros quadrados tem esse imóvel? Assim, Julie, é uma casa, vale lembrar que é uma casa térrea, né? Um diferencial dela é que são 3 suítes e as 3 suítes são com closet. Então essa casa ela tem 298 metros quadrados de área construída e são 500 metros quadrados de terreno. Sensacional, gente. Então é uma casa grande, confortável para uma família, né? Exatamente. Priscila é a proprietária desse imóvel e é também a arquiteta que projetou essa casa, né, Priscila? Primeiro me conta, qual foi a ideia, o que te inspirou a fazer esse imóvel? A casa ela foi pensada, né, foi projetada trazendo toda a integração do ambiente interno com a natureza que o condomínio nos proporciona. E aí você uniu a madeira com algo mais claro para trazer uma leveza ao ambiente, é isso? Exatamente isso, para trazer a coisa mais aconchegante, né? Mais clean, que a gente chama. E também, como a casa é para venda, então eu quis trazer ela no mais natural, mais neutro possível, para quando a proprietária entrar, poder botar a identidade dela. Sensacional. Priscila, e aí aqui a gente tem uma casa térrea, ampla, né? O que você pensou em projetar essa casa neste condomínio? Eu quis trazer a praticidade do dia a dia, né? Pensando numa família, com filhos. Então, 2 andares acaba assim, sendo um pouco tumultuado, né? Sobe e desce. Então, a casa ampla, a terra, ela traz essa praticidade, essa coisa mais tranquila. Aí, Priscila, o que te levou a essa carreira de arquitetura? Porque a gente vê que cada cantinho é pensado, tem que ter um dom. Eu sempre gostei muito dessa área de design, de arrumação, de casa, né? E aí, quando eu casei, que eu vim morar em Foz do Iguaçu, a gente começou a construir casas. E aí eu fui entrando, me apaixonando, assim, cada vez mais pela arquitetura. E quando eu vi, eu já estava fazendo os desenhos antes mesmo de estar formada. Foi um caminho que a vida te levou, né? Então, Priscila, parabéns por esse imóvel. Olha, de excelente gosto. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Que programa mais gostoso de se fazer, né, Mônica? Você curtiu? Adorei todas as dicas, né, das arquitetas e também aqueles móveis maravilhosos que dá vontade de levar tudo para casa. Não passe vontade. E se levar, me chama para tomar um chimarrão. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Nós adoramos. Foi uma delícia estar com você nesse sabadão. Um beijo no seu coração e até sábado que vem.